representação de números. Nesse vídeo a gente vai ver quais são os números que o computador conhece, quais são os números que o computador sabe trabalhar. Em geral, a gente divide os números em dois tipos diferentes: os números inteiros e os números de ponto flutuante, que em Python se chamam int e float. O objetivo é que esses números representem o conjunto dos números inteiros e o dos números reais. É claro que existem infinitos números inteiros e infinitos números reais, então o computador não vai conseguir representar todos os inteiros ou todos os reais. Então isso é só um objetivo e não uma realização de verdade. Já que não são todos, para a gente aprender quais, então, que são os números que o computador sabe representar, a gente vai começar vendo como que ele faz para representar esses números. A gente vai começar pelos inteiros e a gente vai começar vendo, na verdade, como que a gente faz para representar números inteiros. Todo mundo aprendeu no primário que cada casa decimal, cada posição nesse número, tem um valor diferente. A primeira aqui vale 1, que é 10 elevado a 0, depois 10, depois 100 e essa vale 1000. Se a gente soma, isso dá 1000 mais 300, porque eu tenho um 3 na posição do 100. Essa posição não dá nenhuma contribuição para o valor do número, e essa aqui dá 6 vezes 1, 6. Então por isso que isso aqui a gente fala 1306, porque isso é 1000 mais 300 mais 6. O computador ele faz parecido, só que ao invés de usar base 10, o computador ele vai usar base 2. Então a gente fala que é uma representação binária ao invés de decimal. Quando a gente usa a representação decimal, a gente tem à nossa disposição os dígitos, os 10 dígitos do 0 até o 9. Enquanto que a representação binária usa só os dígitos 0 e 1. Para representar este número 1306 em binário, a gente escreveria 101 0001 1010. Aqui também cada posição vai ter um valor diferente. A primeira vale 1, depois 2, 4, 8, etc. Se a gente fizer a conta, isso aqui dá 2 na 10, que é 1024, mais 0 não precisa somar, 2 na 8, 256, mais 2 na 4 é 16, 2 ao cubo é 8, mais 2, que é o 1306. A gente pode pedir para o Python fazer essas contas para a gente. Se a gente botar x igual a 10100011010, que era o número que a gente fez, é claro que a gente escrevendo assim, o Python vai achar que essa é a representação decimal do número, e portanto esse número seria 10 bilhões e alguma coisa, mas basta botar um 0b na frente do número que o Python vai saber que isso é a representação binária do número que a gente quer. Então se a gente pedir para o Python dizer para a gente quanto que vale o número, ele vai dizer 1306. E o Python ele é bonzinho o suficiente com a gente para nos dar a resposta em representação decimal, sendo que internamente ele guardou o x em binário. Quando a gente fala y igual a 37 para o Python, o que ele faz é ler esse 3 e esse 7 como uma representação decimal de um número, fazer as contas e guardar internamente a representação binária do número. E depois, quando
a gente pergunta para o Python quanto vale o número, ele faz a conta inversa, de forma que a gente nem vê a representação binária na maioria das vezes. A gente pode ver a representação binária se a gente pedir explicitamente para o Python dar para a gente a representação binária. E a gente faz isso usando esse dois pontos B. Um exercício que todo mundo tem que fazer uma vez na vida, se você nunca fez, agora é uma ótima hora para pausar o vídeo e fazer, é implementar essas duas transições, essas duas mudanças de base. Então, vocês podem escrever, por exemplo, uma função decbin, que vai transformar um número decimal em um número binário. E o objetivo é que você chame essa função decbin com uma string, por exemplo, 1306, e ela retorne a string 10100011010, que diz qual é a representação em binário do número cuja representação em decimal é essa aqui. E vice-versa, função bindec, que recebe também uma string, s, e quando você passa para essa função uma string que é a representação binária de um certo número, ela tem que retornar a representação decimal desse número. Qual será que é o algoritmo, né? Como você faz para descobrir a representação de um número numa base, sabendo a representação nele em outra base? Voltando para cá, tem uma última coisa que a gente tem que falar sobre a representação de números inteiros, que para a gente, especificamente nesse curso, não vai ser super importante, mas é uma cultura geral muito importante, uma coisa que vocês precisam saber, que é o fato de que, na maioria das linguagens, os números inteiros eles têm um certo limite. Você tem um número máximo que você consegue representar. Isso acontece por quê? Porque na maioria das linguagens tem uma quantidade máxima de bits para cada número. Um bit é cada um desses dígitos binários aqui. Cada um desses aqui é um bit. Esse número aqui que a gente representou, por exemplo, ele precisa de 11 bits para ser representado. E a maioria das linguagens dá pra gente uma quantidade finita de bits para cada número. Então aqui, por exemplo, eu tenho 8 bits, mas costuma ser ou 32 ou 64 bits. E se eu quiser escrever um número aqui, eu posso escrever, por exemplo, 001010001. Se eu fizer a conta, essa é a casa 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então isso é 2 na quinta, dá 32, mais 8, mais 1. Então dá 41. O menor número que a gente consegue representar aqui, que é quando todos os bits são 0, todos os 8 bits, isso dá 0. E o maior número, que é quando todos os bits são 1, isso vai dar 2 na 7, mais 2 na 6, etc. Mais 2 mais 1, todo mundo sabe fazer essa conta aqui, dá 2 elevado a 8 menos 1. Então a gente consegue representar com 8 bits todos os números inteiros de 0 até 2 elevado a 8 menos 1. Tem um problema aqui que é a questão dos números negativos, né? Se a gente quiser representar os números negativos, o que a gente faz é usar esse primeiro bit aqui para dizer o sinal do número. A gente usa
0 para indicar o sinal positivo e 1, bit 1, para indicar o sinal negativo. Nesse caso, com 8 bits, o que a gente consegue fazer? Os números positivos vão ser o menor deles vai ser um monte de zeros. Isso a gente já sabe que dá 0. E o maior deles, depois de caminhar por todos os números aqui no meio, vai ser quando todos os bits, exceto o bit de sinal, forem 1. Que no caso em que a gente tinha 8 bits à nossa disposição, esse maior número de todos aqui era 2 na oitava menos 1, agora vai ser 2 na sétima menos 1. E os números negativos? Bom, o menor deles vai ser com todos os bits iguais a 0. E o maior deles vai ser com todos os bits iguais a 1. E para a gente descobrir quanto vale cada um, é só seguir a ordem. Esse aqui pertinho do 0 vale menos 1. E esse daqui vale menos 2 elevado à sétima. Para quem estivesse perguntando por que esse cara aqui não é simplesmente menos esse, a questão é que quando a gente escreveu os números positivos, a gente colocou 0 junto. Então, nos negativos, sobrou espaço para a gente conseguir fazer um número a mais. Esse 1 a mais foi o 2 à sétima. Na maioria das linguagens de programação, a gente vai ter ou 32 ou 64 ou alguma coisa assim, bits para cada número. Então, você vai conseguir representar todos os números inteiros entre, por exemplo, menos 2 na 63 até 2 elevado a 63 menos 1. Por que a gente não vai precisar se preocupar com isso? É porque o Python ele não impõe essa limitação de uma quantidade fixa de bits para cada número. À medida que o número que a gente vai precisando guardar na memória vai ficando cada vez maior, o Python ele vai aumentando a quantidade de memória que ele alocou para representar aquele número. De forma que a gente não precisa se preocupar, o Python sempre vai tentar fazer com que haja memória suficiente para guardar o número inteiro que a gente quiser. Isso significa que essa convenção do bit de sinal do Python vai ser um pouquinho diferente, mas essa não vai ser uma preocupação nossa durante esse curso. A gente vai simplesmente sempre assumir que qualquer número inteiro que caiba na memória do nosso computador, o Python vai conseguir lidar com ele.